Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouco e o tema da nossa conversa é transformando a fraqueza em amor. Para começar, nós vamos ler uma mensagem, na verdade é um trecho do livro O Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, e esse trecho foi extraído no capítulo 22, os pecados são atribuíveis à própria vontade, não a Deus, e o item é: conclusão. É preciso louvar a Deus em qualquer hipótese. O Criador da alma merece, pois, em tudo louvores, seja por ter posto na alma, desde a sua origem, um começo de aptidão para ascender até o sumo bem, seja porque Ele a ajudou a progredir, seja porque dá a esses progressos contínuos um complemento e coroamento, ou seja, enfim, porque por uma muito justa e merecida condenação, ele a faz entrar na ordem conforme os seus deméritos. Quando ela peca, isto é, quando recusa desde os seus primeiros passos se elevar para a perfeição, ou que retroceda após alguns progressos. Pois é certo que a alma não foi criada má, pelo fato não ser ainda tão perfeita quanto a capacidade que recebeu de vir a sê-lo ao progredir, visto que bem abaixo de sua perfeição inicial encontram-se todas as perfeições dos corpos. Entretanto, apesar da inferioridade, esses corpos são, em seu gênero, dignos de louvor, conforme o bom julgamento de todo aquele que julga as coisas com sanidade. Logo, se a alma ignora o que há de fazer, é porque isso provém de uma perfeição ainda não obtida. Ela a obterá, porém, se usar bem o que lhe foi dado. Ora, o que lhe foi dado é a capacidade de procurar com cuidado e piedade, caso o queira. Com essa mensagem que nos incita à reflexão e, sobretudo, a louvar e agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, vamos fazer a nossa prece inicial,
agradecendo primeiramente a Deus pelas bênçãos que sempre nos coloca em nossas vidas, agradecendo, Senhor, pela nossa vida, pela nossa existência, por estarmos cada um de nós no exato lugar em que precisamos estar para a nossa evolução. Obrigada, Senhor, por tudo, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, inclusive pelas dificuldades que passamos, por sabermos que ela nos leva ao melhoramento interior de cada um. Rogamos, Senhor, que esteja conosco nesta noite, que interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso pelos nossos irmãos necessitados e que nos ilumine para que essa nossa conversa, todos os ensinamentos que nós estamos aprendendo, que nós possamos praticá-lo no nosso dia a dia, que nós possamos fazer na prática aquilo que nós estudamos na teoria. Então vamos começar a nossa conversa entendendo um pouco a fraqueza. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 18, a espiritualidade diz assim: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros, é ainda uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cego em relação a vós mesmos? Nós, seres humanos, encontramos muita dificuldade em perceber a fragilidade moral, emocional e intelectual que ainda carregamos. Nós somos muito bons e percebemos com muita facilidade essa fragilidade no outro. É o outro que possui comportamento inadequado, é o outro que possui pensamentos negativos, emoções desequilibradas, medos, limitações. Nós, muitas das vezes, costumamos enxergar esse tipo de comportamento dentro de nós mesmos. Não por maldade propriamente dita, mas como uma forma até mesmo de disfarçar a sensação de fracasso ou de erro que todos nós temos em nosso íntimo. Mas nós não deveríamos pensar dessa forma, nós não deveríamos nos sentir fracassados quando diante de alguma imperfeição, já que quanto mais nós escancaramos as portas do nosso eu, quanto mais nós escancaramos as nossas fragilidades, mais significa que nós nos conscientizamos de que essa fraqueza faz parte da nossa condição humana, fazendo com que nós possamos encarar os nossos pontos fracos, lutando para nos fortalecer e não para nos conformarmos com essas imperfeições. Primeiramente, nós temos que ter em mente, isso é sempre, que todos nós somos falíveis, ou seja, nós, seres humanos, nenhum de nós é perfeito. Todos temos defeitos que precisam ser melhorados. Isso se dá porque nós ainda vivemos num mundo de expiação e prova. Nós vivemos na Terra, um mundo ainda em que o mal sobrepuja o bem. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Nós escolhemos as provas, dificuldades para a nossa existência a fim de que possamos passar por elas, resgatando os nossos erros do passado. O progresso é o nosso caminho. Nós vamos melhorar. Todos nós vamos evoluir. Mas para isso nós precisamos primeiro passar pelas dificuldades. No livro Reforma Íntima, uma orientação para a sua vida melhor, tem um trecho em que o livro cita Allan Kardec nas obras póstumas. E ele traz bem essa questão do melhoramento. Allan Kardec diz assim: o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade.
reconhecer, meus irmãos, que todos nós somos falíveis, reconhecer as nossas fraquezas é um ato de amor para conosco mesmo, porque somente assim nós vamos conseguir melhorar naquilo que ainda precisa. É muito mais fácil nós abrirmos os nossos olhos, enxergarmos o problema, do que nós fecharmos e fingir que está tudo bem. Nós não devemos temer esses momentos de dificuldade, este momento de fraqueza, e até mesmo esse encontro conosco mesmo, esse olhar para o espelho, enxergar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Nós nunca estamos sozinhos. E em todos os momentos de dificuldades, todos os momentos que nós nos sentimos fracos, Deus está conosco. O apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja, em Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele traz um ensinamento de que quando ele está fraco, é neste momento que ele é forte. Porque é justamente neste momento de maior fraqueza, de maior fragilidade, que Deus se faz mais presente em nossas vidas, nos fortalecendo. Basta a gente lembrar daquela música muito bonita que é Pegadas na Areia. Jesus anda junto da pessoa. Nos momentos de dificuldade, que ele imagina estar só, ele não está só. O passo, a pegada solitária é de Jesus carregando a pessoa que está em dificuldade. E assim é. Deus, a espiritualidade amiga, Jesus, nosso irmão, sempre está do nosso lado, nos carregando, inclusive, quando nós passamos pelos momentos mais difíceis em nossas vidas. Ser forte não é quem não possui fragilidade, mas sim quem tem essa fragilidade e consegue administrar todos os seus problemas de forma tranquila, confiante, serena, utilizando-se das suas próprias fraquezas para desenvolver as virtudes que já tem dentro de si. E isso é uma excelente oportunidade que nós temos para nos melhorarmos e nos evoluirmos. No livro Boa Nova, Humberto Eco, ele traz uma passagem da última reunião que Jesus teve com os seus discípulos. Todos nós conhecemos a última reunião que Jesus teve antes do seu Calvário, mas a gente vai trazer aqui o relato de Humberto Eco nessa obra. E ele narra o diálogo, dizendo que Cristo diz assim: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Diante dessa fala, Pedro, sentindo-se indignado, questiona: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós eu darei a minha própria vida. E Cristo então afirma para Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele, Pedro, o negaria por 3 vezes. Pedro, naquele momento, contesta Jesus e diz: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Jesus, com o bom senso e principalmente com a doçura que lhe eram peculiares, finaliza dizendo: não, Pedro, eu não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vos aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Como todos nós sabemos, o dizer do Cristo realmente se concretizou. E antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Só que aquele ato de fraqueza de Pedro ao negar Jesus demonstrou que antes de ser uma pessoa má, de não ter aprendido nada com Cristo, de ser uma pessoa perversa, ele era uma pessoa frágil. Nascendo dessa fragilidade, o amor para com as outras pessoas que também passavam por essas dificuldades. Pedro era um discípulo muito radical. Ele condenava de forma veemente aqueles que não seguiam o caminho do Cristo, que não seguiam as leis espalhadas por ele.
E bem depois, e isso serviu para depois ele ver como o perdão pode ser benevolente. Como o perdão, Pedro sentiu na pele como é a dificuldade e quis ser perdoado por Cristo por o ter negado por 3 vezes, nascendo dessa fraqueza, desse seu ato, o olhar para o próximo, o enxergar a dor e a dificuldade e a fragilidade do outro. No meio do remorso, da sua angústia, isso Humberto Eco narra, que ele se sentia no seu íntimo após ter negado Cristo, ele lembrava das suas palavras. Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Nós, meus irmãos, podemos imaginar como Pedro deve ter se sentido após ter negado Jesus. Como ele deve ter sentido, como o remorso pode ter corrido por dentro quando ele negou o mestre que ele dizia e amava realmente tanto, o mestre a quem ele dizia que daria a própria vida por ele. Mas nesse momento de fragilidade, Pedro não sucumbiu. Nesse momento em que ele sentiu medo pela sua própria segurança, ele tirou força e, sobretudo, o amor que Cristo ensinara. Ele se fortaleceu na sua fé e tornou-se um pastor amoroso, bondoso, forte, que anunciou o Evangelho de Jesus Cristo junto com João. Da sua fraqueza, Pedro tirou coragem para ser forte o suficiente e disseminar o ensinamento de Cristo. Todos nós ainda somos falíveis. Todos nós ainda temos momentos de insegurança e de desequilíbrio. Todos nós temos fraquezas a serem restauradas. Não há quem não sinta medo e ansiedade em determinadas situações, ou quem se irrite com certa circunstância. No entanto, cada um de nós sente e expressa a fragilidade de uma maneira diferente. Uns se debulham em lágrimas e choram copiosamente. Outros interiorizam esse sentimento, se fecham no seu próprio mundo e não têm uma conexão com o mundo externo. O próprio Espiritismo nos ensina e nos estimula a essa interiorização, que somente ocorre através das profundas reflexões em busca da superação dos conflitos e do autoconhecimento. E nesse sentido, o Livro dos Espíritos, na questão 919, nos dá um grande ensinamento. Nela, Kardec pergunta: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? A espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio para conseguirmos? E ainda no Livro dos Espíritos há o esclarecimento: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. No fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que eu fizera e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me convencer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembra-se todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não pode ser mais legítima em você, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Divaldo Franco, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, psicografado por Joana de Ângeles, também nos dá uma preciosa contribuição. Só um minutinho, gente, antes. Esse texto que eu li, que é do Livro dos Espíritos,
a narração de como se faz o autoconhecimento todas as noites, ele é um ensinamento de Santo Agostinho, que o Livro dos Espíritos traz como esclarecimento na questão 919. Então, nós voltamos para a contribuição de Divaldo nessa obra Autodescobrimento em busca, uma busca interior. Divaldo diz, Joana de Ângeles, na verdade, diz assim: é necessário um exame profundo, sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplanam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físico-sociais. Tudo começa na mente, e aí estão as matrizes das próximas ações. O exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Cada vez interrogar-se mais a respeito de quem é e quais as possibilidades de que se pode utilizar para o desenvolvimento íntimo, significa um meio adequado para interpenetrar-se. Sistematicamente, manter-se vigilante contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão, da censura ao comportamento dos outros, da autopunição e autodesvalorização, da inveja e de outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes. Preencher os lugares que ficarão vagos com a eliminação desses sórdidos comparsas mentais, com a presença do altruísmo, da fraternidade e do auto-amor. Reconhecer-se fadado ao triunfo e avançar na sua busca, sem pieguismo ou presunção, torna-se a próxima etapa do programa de autodescobrimento. Insistentemente reagir aos pensamentos inquietadores, estabelecendo a confiança no poder criador, de quem procede e em si mesmo, gerando a harmonia e a coragem para os enfrentamentos, certo de que está destinado à glória estelar que alcançará do esforço pessoal. Conhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades é sinal de evolução, porque é o primeiro passo que nós damos para trabalhar essas imperfeições em busca do nosso melhoramento. É ainda uma atitude de muita coragem, muita mesmo, porque olhar para dentro de nós, enxergar o que nós somos de verdade, nem sempre é agradável. Muitas vezes nós nos deparamos com um ser humano agressivo, um ser humano egoísta, orgulhoso, um ser humano dotado de tantos defeitos quanto nós vemos nos outros. E é justamente neste momento em que nós nos denudamos para nós mesmos, em que nós nos colocamos na frente de um espelho, no momento em que nós nos conhecemos, é que nós temos a oportunidade de nos transformar em pessoas melhores. Temos a oportunidade de nos amar por quem nós somos realmente. Um ser humano, imperfeito, falível, mas sobretudo um filho de Deus. E Ele, Deus, está sempre perto de nós, nos fortalecendo, nos cuidando e principalmente nos amando muito. Que Deus continue nos amando e abençoando a todos nós. Vamos finalizando a nossa noite de hoje, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por esse amor incondicional que Ele tem para com todos nós. Nós sentimos, Senhor, dentro dos nossos corações, como é grande o seu amor por nós. E como é fortalecedor ter a fé, ter a crença de que o Senhor nos ama e que tudo o que acontece conosco é para o nosso próprio benefício, ainda que num primeiro momento nós não consigamos enxergar com os olhos, com os seus olhos. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, que o Senhor continue a nos abençoar, continue a proteger-nos, continue a nos amar, Senhor, estando do nosso lado, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Que o Senhor também possa levar os nossos pensamentos
a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que não conhecem o seu amor. Porque quão triste deve ser viver sem a certeza deste amor incondicional. Que eles possam nesse momento sentir os seus corações tocados, ainda que brevemente, por esta força divina maravilhosa. E que por um breve instante que seja, eles possam se sentir flutuar nas graças do seu amor, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que se encontrem nos leitos de hospitais, nos leitos de UTIs, nossos irmãos que padecem com esta pandemia, vítima desta doença, nossos irmãos da saúde que trabalham de forma abnegável em prol dos outros irmãos. Rogamos ainda, Senhor, que o Senhor derrame nas nossas águas o remédio necessário para a cura do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para o nosso fortalecimento, a fim de que possamos cumprir a nossa jornada, escalar o nosso cume, transpor os nossos obstáculos da forma mais eficaz e mais temente a Ti possível, Senhor. Esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada, Senhor.